A diversidade está na pauta do dia em todas as empresas do Brasil e do mundo. E é bom que seja assim. As mulheres são quase 52% da população brasileira, mas elas ocupam apenas 14% dos cargos de liderança. E a população negra, para usar um termo do censo do IBGE, ela é mais da metade da população brasileira e ocupa apenas 4% dos cargos de liderança. Isso para não falar no idadismo, que faz com que profissionais de 50 anos de idade, no auge da sua força intelectual, física e de liderança, sejam vistos como velhos demais para exercer a sua função. Ou seja, fica óbvio que a gente precisa de mais representação, de mais diversidade nas empresas. Mas será que, do ponto de vista da eficiência, a diversidade é realmente importante para as empresas, Marcelo? Qual é a importância da diversidade para as empresas? Alexandre, realmente é muito importante, mas existe também uma corrente, ou pelo menos uma moda, que tem trazido esse tema com muita força, e isso é importante, quanto mais você fala nisso, mais isso se torna possível. Porém, tem gente que só olha pelo lado estético da coisa, quase um fetiche estético de que não, a gente tem que ter representatividade de idades, de etnias e coisas do tipo. Mas não é só para poder colocar depois no balanço social, ou então você falar, pô, gente, é uma empresa com ESG, ESG, né, que a gente tem esse lado de social, enfim, da governança. Não é só isso. E, na verdade, apesar de, sim, uma empresa que tem diversidade, e deixa claro que tem diversidade, ela também é bem cotada, existem até na Bolsa de Valores, né, alguns tipos de ações que são específicas para empresas que têm um papel de governança, de ESG mais forte, mas é claro que a diversidade ela traz principalmente inovação. Hoje nós sabemos que as empresas precisam de inovação, mesmo as empresas mais tradicionais, elas têm que sempre se reinventar, e já é provado que a melhor forma de criar coisas diferentes, implementar coisas diferentes, é quando você traz olhares diferentes. É muito difícil você conseguir inovar de verdade quando você coloca num laboratório 5 engenheiros formados na mesma escola, com a mesma idade, com a mesma origem. Podem ser gênios, gênios que estudaram e buscaram caminhos para testar e prototipar coisas boas. E dali nasce talvez algumas inovações. Mas aquela que nasce da visão mais ampla, ela precisa ter representatividade com olhares diferentes. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma pessoa mais velha, um time, melhor dizendo, uma pessoa mais velha, uma mais nova, tem uma pessoa de uma origem mais humilde, outra que estudou na melhor faculdade, tem homens, tem mulheres, tem pessoas com várias orientações ideológicas e visões de mundo, certamente vai ter uma dificuldade, às vezes, de fechar consenso. Cada um vai olhar de um jeito. Mas, por outro lado, quando, em vez do consenso, a gente encontra sinergia, aí sim vai surgir algo muito mais amplo. Por quê? Porque é um olhar mais tridimensional. Tem mais gente olhando por várias perspectivas. Então a diversidade ela é importante não apenas porque é um tema bonito, na moda, mas porque traz resultado efetivo. Você percebe isso também? Percebo. E você tocou num aspecto super importante, que é o do consenso, né? Eu acho que a diversidade causa um pouco de medo, porque as pessoas falam, ao trazer diversidade, eu vou trazer divergência. Porque pessoas diferentes se comportam de maneira diferente, pensam de maneiras diferentes, e as empresas, sem perceber, elas vão ficando meio que exército de clones, que a gente tende a contratar pessoas que são mais ou menos como a gente, em que a gente cria uma afinidade natural. Não é? E o que acontece? O que eu percebo dos meus estudos de inovação de criatividade é que a criatividade, muitas vezes, ela é fruto da divergência criativa. Ou seja, essa divergência construtiva, né, de eu divergir de você, mas a gente juntar essas diferenças e fazer uma terceira coisa completamente diferente, ou seja, ela nasce de uma divergência construtiva que vai dar origem a uma convergência criativa. Né? E isso tem muito a ver com essa diversidade. Acho também que o mundo corporativo é louco por consumir modinha e tem algo disso, né, nessa busca da diversidade. Agora, tem alguns outros fatores que justificam políticas de diversidade. A primeira é por justiça. Ser justo é dar a exata medida das coisas. Não faz sentido você tornar a vida de um profissional mais difícil pela cor da pele, ou não dar para a mulher o mesmo salário se ela desenvolve a mesma função e entrega o mesmo resultado. Não é? Eu acho que tem também reputação. A sociedade está muito de olho nas empresas, em como a empresa trata o meio ambiente, como ela trata os fornecedores, como ela trata os colaboradores. Então, eu acho que a empresa que não tiver
a falta de diversidade interna vai acabar gerando uma adversidade externa, né? Porque a sociedade quer uma empresa mais responsável. Né? A empresa não pode ser uma máquina geradora de lucros apenas. Né? Acho que tem a ver com empatia, né? Como o mercado é diverso, o mercado brasileiro é diverso, o mercado do mundo é diverso, a gente vai ter mais condições de entender aquele mercado se um pouco dessa diversidade estiver dentro de mim. Mas o fundamental, o que você falou, é inovação. Né? O presidente da empresa mais valiosa e poderosa do mundo, ele é idoso e gay, que é o Tim Cook, o presidente da Apple, que vai fazer 63 anos de idade. Não é? E a gente percebe que a inovação é fruto dessa convergência, dessa intersecção, às vezes até dessa colisão de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de visões de mundo diferentes. E aqui eu trago aquela que eu acho que é a diversidade mais difícil de obter, porque a diversidade racial ou etária, ela não é tão difícil porque ela é quase que visível. Dá para perceber onde está a diversidade etária ou racial. Mas a diversidade de mentalidade, você fazer a empresa, trazer para dentro dela mesma, em pessoas que pensam diferente dos líderes, esse é um grande desafio. Porque nas empresas em que todo mundo está pensando igual, é sinal que ninguém está pensando de verdade. Poxa, perfeito, Alexandre. E você chama atenção para essa questão do conflito. O conflito não é ruim, o ruim é o confronto humano, né? É quando tem muito de vaidade por trás, do tipo, como essa pessoa ousa pensar diferente de mim, né? Então, a verdade é essa. A diversidade é um assunto importante, está ganhando força, mas eu percebo um desafio ainda numa outra palavrinha que anda junto normalmente com essa, que é a inclusão. Eu vejo que muitas empresas até têm um olhar positivo para a diversidade, mas tem dificuldade de incluir essas pessoas. Justamente por isso, é porque talvez a estrutura de trabalho foi pensada de um jeito que dificulta aquela outra pessoa dar ideia, a ela ser ela mesma. Né? E eu acredito que as empresas vão ser muito melhores quando as pessoas, os funcionários, colaboradores, estiverem 100% engajados. E o engajamento, ele não é possível num ambiente onde a pessoa não possa ser ela mesma. Então, a diversidade ajuda as pessoas também a serem mais engajadas. Pensa nisso.